Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem este perverso do meio de vocês. E aí você vira a página comigo, se a sua Bíblia, o capítulo 6, for na outra página. Vamos lá no capítulo 6 de 1 Coríntios. E vamos ler a partir do verso 7. Paulo ainda escrevendo à igreja de Corinto. Ele diz, 1 Coríntios 6, verso 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isto contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Repita comigo, foram. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu te peço neste momento sabedoria, Deus, ousadia, Deus, reveste-nos, Pai, com a unção do Teu Espírito, reveste-nos com autoridade, Senhor, abra, Senhor, sobre este local, Deus, as janelas dos céus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos visite nesta noite, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite nos traga, Deus, renovo, que a Tua palavra, Deus, nesta noite nos traga cura, que a Tua palavra nessa noite, Deus, nos traga libertação, que a Tua palavra nessa noite nos traga a memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e nos faça, Senhor, andarmos nessa terra, como uma igreja, Senhor, que é pura, como uma igreja, Deus, que é santificada, como uma igreja, Senhor, que está justificada não pela mão dos homens ou pela doutrina de homens, Deus, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite, Deus, para exaltar o Teu nome. Estamos aqui nesta noite para aprender mais de Ti. Estamos aqui, Pai, nesta noite, para que o Teu Espírito Santo termine, Pai, realize, continue realizando aquela boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Senhor, muitos de nós entramos aqui, Pai, no início da nossa fé de diversas maneiras. Só que a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
A tua palavra diz que ninguém pode fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus, porque é o Senhor quem justifica, e mais, foi Jesus Cristo quem morreu na cruz do Calvário, por cada um de nós que estamos aqui, Pai. Nesta noite nós tomamos posse dessa verdade, tomamos posse, Senhor, disso que está escrito na tua palavra. Tomamos posse, Senhor, mais do que tudo, Pai, da nossa redenção, que foi realizada, Pai, naquela cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Pai, que os corações estejam abertos, que a porta da palavra esteja aberta, e que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Santa Ceia. Santa Ceia é um momento da igreja maravilhoso. Talvez seja o culto de maior intimidade que nós cristãos temos. É um momento onde nós temos a certeza de que aquele que está do nosso lado será nosso irmão por toda a eternidade. A Santa Ceia é quando nós nos reunimos literalmente como corpo de Cristo. Os cultos tradicionais, os outros cultos que acontecem na igreja, muitas pessoas entram. Algumas aceitam a Jesus, outras ainda não. Alguns vão sendo trabalhados pela palavra, mas o culto de ceia é diferenciado. O culto de ceia é aquele culto para discípulos, para filhos, para aqueles que entenderam o sacrifício e esperam ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então o culto de Santa Ceia, eu não sei se você já olhou para esse irmão abençoado que está do teu lado, mas hoje nós estamos correndo o risco de irmos por toda uma eternidade vivendo em harmonia e paz com este irmão que está do teu lado. Você já parou para prestar atenção, para pensar sobre isso? Sobre essa realidade? Eu vou ainda mais fundo. O culto de Santa Ceia é um culto da família da fé. É possível, na nossa trajetória nessa terra, que alguns familiares de sangue, durante a nossa caminhada e durante as oportunidades que eles tiverem, escolham não viver com o Senhor Jesus. Escolham não aceitar a Jesus. É possível que isso aconteça. A palavra do Senhor diz para nós crermos no Senhor, para nós sermos exemplos, para que a nossa casa seja salva. Só que a salvação é algo individual, tem que partir de cada um. Temos que decidir, eu quero viver com Cristo. Você pode pregar, falar, dizer, ameaçar, fazer o que for com a palavra, mas se a pessoa não dizer com a sua boca, como diz a palavra, confessar com a sua boca e acreditar no seu coração que Jesus Cristo morreu e que Deus o ressuscitou dos mortos, ele não será salvo. Corremos este risco, isso é possível. Agora na igreja, meu irmão, quando nós estamos no culto de Santa Ceia, nós devemos ter esta consciência de que aquele irmão que está do nosso lado é alguém que o Senhor salvou. É alguém que recebeu do Espírito Santo de Deus a redenção. É alguém que foi justificado pelo Senhor no sacrifício dele na cruz do Calvário. Aceite a gente ou não. Entenda a gente ou não. Igreja, muitas vezes a gente encontra pessoas que tiveram um passado terrível. E que passado terrível resiste ao sangue do Senhor Jesus Cristo? Ele passa por cima e Ele nos limpa de todo o pecado. Ele nos justifica de todo o pecado. Ele nos liberta de tudo aquilo que nos levava cativo. Ele nos transforma. Ele muda a nossa história. Então, os irmãos que estão do nosso lado hoje aqui, meu irmão, são irmãos salvos, remidos, justificados, libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso em nome de Jesus? E aí estamos nessa ceia.
local de intimidade, lugar de intimidade, família da fé. Nós sabemos que famílias fortes são famílias que têm diálogo. Sabemos que famílias fortes são famílias que se comunicam. E não precisamos ser muito inteligentes para saber que o método de Satanás hoje para destruir as famílias é acabar com a comunicação dentro de casa. Hoje nós reparamos que o mundo, que é dominado pelo maligno, tem nos feito cada vez mais trabalhar de uma maneira em que a gente não tem tempo nem mais para dormir direito. O pai trabalha igual um maluco, já não tem mais tempo para vir para casa, para almoçar com os filhos. A mulher, quando não trabalha fora, dentro de casa, também tem muita coisa para fazer. O filho já não almoça mais com a mãe nem com o pai, mas come no quarto jogando videogame. Tudo isso estratégia maligna para tirar a comunicação de dentro de casa. A comunicação. Quando chegamos em casa à noite, a realidade hoje que nós estamos observando nas famílias, e por isso as famílias estão sendo destruídas, é que cada um senta no sofá um do lado do outro, mas cada um no seu tablet, no seu computador, no seu mundo virtual, onde ele está do lado de alguém, mas a 3.000 quilômetros de distância. Um mundo que nos aproxima de quem está muito longe e nos deixa um mundo de distância de quem está do nosso lado. Essa é uma realidade que nós estamos observando hoje nas famílias. E aí perde-se o diálogo, perde-se a comunicação, perde-se isso. E muitas vezes quando a gente cai na real, o tempo que passou é muito distante, o tempo que passou já é muito longo. E às vezes o tratamento para poder recuperar é muito dramático. Que a gente tem esse entendimento. Agora, olhando para as famílias que Deus edificou, para a instituição família que Deus criou, nós vamos ver que Deus disse para a família e esperava da família comunicação, diálogo. A Bíblia diz que Deus não ficava nem um dia sem passar no jardim do Éden para se comunicar com o homem. Na viração do dia, todos os dias Deus descia para comunicar-se, para falar, para manter um relacionamento, pela importância que tem a comunicação. Famílias fortes não jogam os problemas para debaixo do tapete. Famílias fortes às vezes têm sérias discussões. Não existe família que não quebre o pau de vez em quando. Eu não conheço. Você conhece alguma família que nunca teve um quiprocó, como diz por aí? Não existe. Mas quando se dialoga, quando se conversa, quando se resolvem, o problema vai embora. Porque os laços, a aliança que Deus tem com a família é muito mais forte do que qualquer problema que possa acontecer. Nós vemos que tem famílias que passam por tragédias, meu irmão, que talvez eu e você não suportaríamos passar. Mas a carga que eles podem suportar é maior do que a nossa, e eles sobrevivem por causa da aliança, por causa da comunhão que eles têm, por causa desse laço que não pode ser rompido, esse laço familiar que Deus espera de cada um. Na família da fé é exatamente da mesma forma. Eu costumo sempre falar, e eu tenho total convicção disso, que Deus me fez um pastor evangelista. A Bíblia diz lá que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para mestres, pastores, profetas e evangelistas. Eu creio que de mim o Senhor fez um pastor evangelista. Eu amo, meu irmão, quando eu estou na função de evangelista. Se tem uma coisa que me arde no coração é poder falar de Jesus para alguém. É quando Deus me dá ministrações sobre
o evangelho, sobre as boas novas, sobre anunciar a salvação. Poder ver que depois de uma ministração a pessoa diz: eu quero Jesus, eu aceito Jesus. É o que arde, é o ministério que Deus me deu. Só que Deus também me fez um pastor. Algo que também me dá muito orgulho. E a palavra pastor significa literalmente aquele que vê. Aquele que vê. Por isso que o pastor tem a visão da igreja. Por isso que Deus, quando fala com o pastor, e a visão é multiplicada e a igreja cresce, porque Deus dá esta virtude ao pastor. O pastor na igreja, ele faz mais ou menos um trabalho parecido, não é, mas é parecido com o papel de um pai. Existe uma onda aí rodando agora que inventaram de começar a chamar pai de pastor de pai. E Jesus foi bem claro quando disse: a ninguém chameis de pai, pai só existe um, aquele que está nos céus. Pai é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só que o pastor, ele faz um papel parecido. Por quê? Porque a função do pastor, como um pai, é instruir, é ensinar, é dar a direção. Agora a função dos filhos, das ovelhas, da audiência, daqueles que estão assistindo, ouvindo uma mensagem, a função deles, como numa casa também, quando um pai instrui, numa família, a função dos filhos é escolher ou não obedecer. Os filhos não são obrigados. Os filhos escolhem, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Existem muitas famílias que os pais instruíram seus filhos, mas os seus filhos, por decisão, por escolha, por rebeldia, por revolta, escolheram não seguir aquele caminho. E aí a consequência é o tribunal da vida decretando quem estava com a razão. Às vezes os pais, quando os filhos vão por caminhos que eles não gostariam que os filhos fossem, nós já vimos muito disso, muitas vezes os pais se perguntando: por quê? Aonde foi que eu errei para o meu filho fazer o que fez? E aí os pais fazem essa questão mais na sua mente, mas não encontram aonde foi que erraram, porque não erraram. Fizeram um papel de instruir os filhos no caminho que eles deviam andar. Só que a decisão de realizar ou não era dos filhos, é dos filhos. A mesma coisa acontece dentro de uma igreja, por exemplo. Como pastor, eu tenho essa determinação, porque o Senhor me deu, o Senhor espera que eu instrua a igreja no caminho que Ele quer. A mensagem, quando Deus dá, é para ser declarada, agrade ou não. Agora eu não tenho autonomia para determinar se você vai fazer ou não, se você deve fazer ou não. Não tenho autonomia para me intrometer na vida de ninguém. Não tenho essa autonomia. A escolha é de quem ouve. A escolha é você ouvir a palavra e pensar: Deus está falando comigo, e resolver aplicar a palavra ou não. Nesse ministério nós temos algumas diretrizes. Como nós estamos entrando nesse segundo ano de ministério, eu me lembro que na primeira Santa Ceia eu trouxe uma palavra sobre a visão da igreja. E isso foi muito importante, porque na visão que eu trouxe, que Deus me deu aquela palavra, muitos irmãos assimilaram, guardaram dentro do coração, e eu tenho observado que aqueles que fizeram isso têm se destacado tremendamente dentro dessa obra, porque Deus começa a exaltar. Deus tem um propósito, e aí Deus começa a levantar. E eu tenho observado isso. Irmãos que chegaram aqui sem conhecimento nenhum, hoje já estão pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque se colocaram à disposição para Deus fazer a obra de acordo com aquilo que Ele tem para esse ministério.
Uma das características que Deus me deu, primordial, quando o Senhor me chamou para realizar a obra, para estar à frente do ministério, Deus, o Espírito Santo me diz: seja transparente. Seja transparente. E aqueles que estão nessa obra, estão nessa igreja, têm observado isso, que tudo que a gente faz é com transparência. Nós não tomamos uma decisão, não nos direcionamos para nenhum caminho sem que a gente haja com transparência. A própria momento agora aqui das ofertas foi um momento de trazer às claras aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando. E isso tem proporcionado o crescimento dessa obra, porque a transparência gera confiança. Eu já observei muitos ministérios, muitas igrejas que tinham tudo para dar certo e começaram a sofrer sérios problemas e tiveram dificuldades e até mesmo fecharam, porque deixaram de agir com transparência. Começaram a fazer coisas aqui meio escusas, outras por debaixo dos panos. E a obra do Senhor, a Bíblia diz que Deus é luz. A palavra do Senhor diz que nós devemos andar na luz. A palavra do Senhor nos ensina a andar na claridade. Então é uma marca desse ministério. A segunda marca que nós temos nesse ministério é algo que o Senhor nos deu de trazer para a igreja mensagens preventivas. Preventivas. Vocês têm observado que volta e meia eu trago uma mensagem dizendo: gente, isto é algo que o Senhor está dando como prevenção. Nós sabemos, meu irmão, que já diz o ditado popular que prevenir é melhor do que remediar. É muito melhor nós podermos evitar problemas do que parar tudo para ter que resolver problemas. E a gente evita problemas como? Através do conhecimento, através da prevenção da palavra do Senhor. Eu não preciso esperar a igreja cair num adultério para pregar contra o adultério. A gente pode prevenir falando o que Deus pensa sobre o adultério. A gente não precisa falar sobre a perversidade, esperar acontecer um problema grande, sobre a imoralidade, sobre tantas coisas como Paulo está escrevendo aqui, para tratar sobre isso, quando nós podemos prevenir as pessoas para evitar que isso aconteça dentro da igreja. Eu cresci dentro do ministério. Às vezes as pessoas se confundem um pouco. A minha vida pastoral, ela é curta. Tenho apenas 1 ano consagrado pastor e 2 anos pregando a palavra. Deus me chamou há 3 anos atrás. A vida pastoral é relativamente curta. Essa vida de estar aqui em cima, de pregar a palavra, de me expor em cima de um altar, isso para mim é algo novo. Só que a vida ministerial, meu irmão, eu cresci dentro de uma igreja. Eu faço parte da 3ª geração de pastores na minha família. Meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, hoje eu tenho o privilégio de ser pastor. Então eu cresci dentro de um sistema, brincando atrás do altar. Muitas vezes eu fui para reuniões com meu pai, com a minha mãe, e às vezes a gente acha que as crianças não estão ligadas naquilo que é falado, e a criança é muito mais inteligente do que a gente imagina. Quantas coisas eu tenho na memória de momentos que eu era criança, de assuntos que eram tratados no ministério. E isso eu trouxe como uma carga que veio, aflorou quando Deus me fez pastor, de pregar sobre a prevenção, evitar que problemas aconteçam dentro da igreja. Porque quando problemas acontecem dentro da igreja, eles começam a se refletir na nossa vida lá fora. Quando nós começamos a passar por dificuldades na comunhão com os nossos irmãos, nós começamos a sofrer na nossa vida cotidiana. Porque tudo que nós temos, a palavra do Senhor de Deus diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a palavra de Deus diz que em primeiro lugar deve estar Deus na nossa vida.
primeiro lugar deve estar o nosso fortalecimento espiritual, a nossa vida espiritual. Quando isso se desestabiliza, quando isso por algum motivo começa a se enfraquecer, todo o resto do processo que Deus começou na nossa vida começa a sofrer variações. E Deus não quer isso de nós. Deus quer uma igreja forte. Deus quer que você tenha condições de andar nessa rua, nessa vida, nessa terra, de cabeça erguida como uma igreja, meu irmão, viva, uma igreja avivada, uma igreja que nunca perdeu o primeiro amor, uma igreja que não se perde no meio da caminhada. Isto é algo, meu irmão, que acontece em muitos ministérios. A nossa igreja, o nosso ministério, graças a Deus é um ministério avivado. É um ministério que a gente vê a alegria, a gente vê a dedicação, a gente vê o coração do povo doador, liberal. Nós estamos observando isso e glória a Deus por isso. E por que da palavra preventiva? Porque muitos ministérios já viveram o que nós estamos vivendo, mas por algum motivo no meio da caminhada foram perdendo. E Deus, Jesus, quando escreve a carta ao Apocalipse, ele diz: ei, voltem ao primeiro amor. Contra vocês eu tenho apenas que vocês abriram mão do primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é essa dedicação total, é esse arder no Espírito, é o fogo do Espírito Santo de Deus nos motivando o tempo inteiro a realizar a obra do Senhor, a estar envolvido com a obra de Deus, a querer que a obra de Deus cresça, a querer que o Senhor traga sobre nós dons. Isso é o que Deus espera da igreja. Eu aprendi que a igreja é um grande hospital. É um hospital de almas. É algo que eu tenho muito claro com relação ao ministério. Quem foi que ensinou isso? Jesus Cristo, em Mateus 9, quando ele chama Mateus para o ministério, para ser um dos 12. Quando Jesus chama Mateus, Mateus faz uma festa e os publicanos, os fariseus questionam. E Jesus diz para aqueles publicanos: ei, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Vejam e aprendam isto. Desejam misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando Jesus diz isso para nós olhamos claramente um hospital, porque lugar de médico é aonde, meu irmão? Onde é que nós encontramos um médico? Onde é que nós encontramos esse sentimento de misericórdia? Porque pelo menos essa é a função de um hospital, essa é a função de um médico. Um médico, quando se forma, ele faz um juramento de lutar pela vida até as últimas consequências, de não sacrificar, mas agir com misericórdia. Enquanto houver uma oportunidade daquela vida ser restaurada, o médico tem que estar ali lutando, acreditando, investindo, torcendo para que tudo dê certo. Esta é a função da igreja hoje. Esta é a função de todos nós que somos mais fortes, de todos nós que já somos discípulos de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para um hospital, nós achamos que o hospital é só drama, que o hospital logo vem na mente tristeza, desilusões, dores, doenças. Só que no hospital também é um local de muita felicidade. Existem setores no hospital que são setores de extrema felicidade. Qual deles, por exemplo? A maternidade. No hospital, quando nós chegamos numa maternidade, ali é um momento de vida surgindo, ali é um momento de alegria, ali é um momento onde os pais estão felizes. Nunca me esqueço do dia em que o meu filho nasceu, que eu pude olhar ele pela janelinha lá daquele, e vi ele no berçário, e fiquei imaginando como é que pode um negócio assim sair da gente. E saiu da gente, porque antes de sair da mãe, sai do pai. Mas isso é biologia, deixa pra lá, outra hora eu volto. E aí fiquei olhando para aquilo, era um momento de alegria, de felicidade, era algo inexplicável. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. E isto acontece dentro de hospital.
E aonde é a maternidade dentro de uma igreja? Os cultos tradicionais da igreja. Todos os cultos tradicionais que a igreja tem são os cultos onde vidas nascem, onde pessoas chegam completamente destruídas e nascem de novo. O culto de quinta, o culto de terça, o culto de domingo à noite, o culto de domingo de manhã, o culto que nós vamos realizar agora na quarta-feira. Os cultos tradicionais que a igreja tem são cultos onde vidas nascem, onde bebês nascem, bebês espirituais. Pessoas que chegam aqui e vão encontrar uma nova vida, e vão viver uma nova vida, e precisam de paz, precisam de harmonia, precisam de um ambiente saudável, precisam de um alimento específico, precisam de um tratamento adequado, precisam de uma proteção diferenciada e especial, porque um bebê depende totalmente do cuidado do outro. Depende. Esta é a responsabilidade que aqueles que já caminham, que aqueles que já deixaram leitinho, que aqueles que já andam, que aqueles que já comem feijãozinho, têm com esses bebês. Esses bebês um dia vão crescer. Esses bebês um dia, essa é a maravilha do reino de Deus. O grande barato da obra do Senhor e do reino de Deus é que a cada dia você acha que sabe alguma coisa, e aí você descobre que não sabe nada e continua crescendo. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos transformando de glória em glória até o dia em que nós seremos transformados, onde esse corpo aqui não terá mais validade. Porque o reino de Deus é um processo. É óbvio que existem aqueles que nunca querem crescer, e sempre querem ser bebês. Mas aqueles que se deixam trabalhar pelo Senhor, Deus começa com leitinho, Deus começa com tratamento adequado para aquela idade, mas Deus vai fazendo crescer, vai levando, vai dando maturidade, vai transformando até que chegue na estatura de varão perfeito, como diz a palavra do Senhor. Esta realidade acontece dentro da igreja, o grande hospital de almas. Nós devemos ter esse entendimento que os cultos é um local onde novas vidas surgem. E essas vidas, quando surgem, elas dependerão de nós por um certo tempo. É o que Deus espera de nós. Só que num hospital também existe centro cirúrgico. Também existe unidade de terapia intensiva. Ali nesse local, os tratamentos são diferenciados. Ali neste lugar, muitas vezes, o processo para a cura, e a única maneira de cura, é através de um processo mais invasivo. É através de uma cirurgia. É através de um método cirúrgico. E se não houver um método dessa maneira, não haverá cura. Muitas vezes a salvação só é possível quando a gente age dessa maneira. E onde é que é o departamento cirúrgico, a unidade de terapia intensiva de um ministério, por exemplo? O que isso tem a ver com a igreja? São os departamentos, são as reuniões de obreiros, são os cultos de Santa Ceia, são os momentos onde a gente pode tratar com a igreja temas que a gente não pode tratar na maternidade, porque o bebê não vai entender, mas quem é mais maduro entende. E é justamente isso o que Paulo está fazendo aqui na igreja de Corintos. Paulo está tratando aqui na igreja de Corintos problemas como orgulho, problemas como imoralidades, divisão, fofoca,
Problemas, meu irmão, que são terríveis para o crescimento, para a sustentação, para a manutenção da igreja. E sabe o que me chama a atenção aqui? Essa igreja de Corintos viveu muito próximo da ressurreição de Cristo. Quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos da igreja de Corinto, isso foi em torno de 50 a 55 anos depois que Cristo ressuscitou. Meu irmão, muitos desses irmãos viram a ressurreição de Cristo. Muitos desses irmãos presenciaram Jesus Cristo ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, ficou por cerca de 40 dias na terra, ainda pregando o reino de Deus. A Bíblia diz que de uma certa vez Jesus apareceu para mais de 500. Muita gente viu Jesus, não foi só os apóstolos. A Bíblia diz que Jesus fez coisas grandiosas depois de ressuscitado. Esses irmãos, 50 anos depois, quem sabe muitos deles viram isso? Quem sabe muitos desses irmãos aqui se converteram naquela primeira mensagem de Pedro, quando 3.000 almas se converteram, alguns dias depois de Jesus ter ido aos céus. Quem sabe eles se converteram naquela outra mensagem que Pedro deu uma pregadinha ali, quase 5.000 se converteram. Quem garante que isso não aconteceu? Se não aconteceu com eles, com certeza eles tinham um pai ou um avô que viu tudo isso. E mesmo diante disso tudo, daquele poder, daquela primeira igreja, tendo como pastor deles Paulo, meu irmão. Não era o Fernando, era Paulo. Mesmo diante disso tudo, eles estavam vivendo problemas terríveis. Imoralidades, avareza, depreciação do ser humano, homossexualidade, Paulo está dizendo ali, não é de hoje, já vem de muito tempo. Paulo está falando coisas gravíssimas, problemas graves, que a igreja daquele tempo já estava vivendo. E se aquela igreja já estava vivendo, imagina nós, meu irmão, 2.000 anos depois. Imagina. Seria uma utopia, uma fantasia, como diz um amigo meu, tu está na fantasia, ele diz. Seria uma ilusão nós acharmos que isto não acontece hoje na igreja, meu irmão. Problemas ministeriais é algo que já não vem de hoje. Problemas ministeriais aconteceu já lá com Moisés. Se você abrir Números capítulo 12, você vai ver que Arão e Miriam, o vice-presidente e a tesoureira, estavam questionando Moisés. Estavam indo contra aquilo que Moisés estava fazendo. Começaram a questionar a autoridade de Moisés. Começaram a duvidar daquilo que Deus tinha colocado no coração de Moisés. E a Bíblia diz que o problema foi tão grande ministerial que Deus desceu. Números capítulo 12, leia na sua casa. Deus desceu para tratar, chamou os 3 na tenda do encontro e disse: vem cá que eu quero falar com vocês. Problemas ministeriais. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20, enfrentou também um grande problema ministerial. Tiago e João inventaram de ser o filhinho da mamãe. Mateus capítulo 20. Foram pedir para a mamãe, pedir para Jesus, para quando Jesus chegar no céu, colocar Tiaguinho e Joãozinho do lado dele. Porque tem gente que é assim. Tem gente que quer ser indicado, tem gente que usa pessoas para galgar espaços. Tem gente que para chegar a algum local ele sempre depende de alguém. E aí Tiaguinho e Joãozinho estavam lá, pediram para a mamãe deles falar com Jesus. E aí Jesus Cristo disse: olha, isso não cabe a mim, porque quem revela, quem exalta, quem coloca e quem tira, quem põe é o Senhor, é o Pai. Não cabe a mim. Isso cabe ao Pai. Jesus não aceitou, mas nem por causa disso não aconteceu um problema. A Bíblia diz, meu irmão, que eles tiveram uma discussão, os outros apóstolos ficaram indignados com a situação. E aí houve um problema ministerial grande, e aí Jesus teve que intervir. Jesus chama
Os apóstolos intervêm no problema e diz o seguinte: ei, aproveitou para ensinar. Aquele que quiser ser maior no reino de Deus deve se tornar menor. Aquele que tem sonho de ser servido por todos, que sirva primeiro. E Jesus nos ensina sobre isso. Paulo, que está pregando aqui a palavra do Senhor, em Atos capítulo 15, você vai ver Paulo com uma discussão grandiosa com Barnabé. A Bíblia diz que o desentendimento deles foi tão grande que eles chegaram ao ponto de se separar, Paulo e Barnabé. Então, problemas ministeriais acontecem. Problemas sempre acontecem. Só que o que me chama a atenção, meu irmão? O que a palavra do Senhor aqui nos mostra com relação a todos esses problemas? O que a palavra do Senhor nos mostra claramente é que em todos os problemas que aconteceram, eles foram resolvidos entre aqueles que fizeram parte do problema. Deus, quando teve o problema com Arão, Miriam e Moisés, Deus não foi para a multidão contar o problema. Deus chamou Moisés, Arão e Miriam e o problema foi tratado ali no meio. Jesus, quando teve problema com os discípulos, Jesus não contou para a multidão os problemas do discípulo. Jesus chamou os discípulos e tratou os problemas entre eles. Jesus, quando Paulo teve problema com Barnabé, Paulo não espalhou o problema, Paulo trouxe o problema para ser resolvido entre eles. E é isso que a igreja, meu irmão, de hoje precisa aprender. Problemas que são resolvidos em centros cirúrgicos e unidade de terapia intensiva não pode ir para a maternidade. Não pode ir para a igreja. Não pode ir para os irmãos que estão nascendo. Para aqueles que se comer feijão, meu irmão, vão morrer. Se você der feijão para o neném, ele vai morrer. Ele precisa só do leite. Ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer. E é isso que a palavra do Senhor está nos mostrando aqui. Paulo está tratando algo, meu irmão, grave com a igreja. Mas ele está tratando com a igreja. Ele está tratando com aqueles que estão com aqueles que estão envolvidos com o problema. Isto é lá na nossa casa. Isto não funciona só para o ministério. Isto funciona na nossa família. Problemas que acontecem dentro da nossa família, o vizinho não tem que saber. Problemas que acontecem na intimidade do casal, os filhos não precisam saber. Pessoas que não têm a ver com o problema que você está vivendo, não precisam saber do problema que você está vivendo. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, caem, não é por causa do problema, mas é porque contam o problema para os outros. E as pessoas usam aquilo muitas vezes para te prejudicar lá na frente. Lá no teu local de trabalho, da mesma forma. Se existe um problema num setor, que fique naquele setor, aquele setor resolva esse problema, até que aquilo acabe. Preserve as pessoas, meu irmão, que estão próximas de você. Preserve as pessoas que estão com o coração puro. Preserve as pessoas à sua volta, que não precisam saber das nossas dores. Uma das características daqueles que Deus chama para liderar, e por isso eu volto a dizer aqui nessa igreja, que essa igreja, esse primeiro momento da igreja, é um momento onde Deus está preparando os líderes desse ministério. Uma das grandes virtudes da liderança é matar no peito, meu irmão, os problemas. É não colocar a culpa nos outros pelas nossas falhas. É não transmitir as nossas frustrações a outros. Isto é o que nós devemos fazer. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos fez cabeça das nações. E se nós quisermos tomar posse desta promessa de Deus na nossa vida, nós vamos ter que olhar para o maior mestre que nós temos, para o principal modelo que nós temos. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E Ele, como um cordeiro mudo, foi até o matadouro. Jesus matou no peito, meu irmão. Jesus colocou para dentro de si e disse: está comigo a responsabilidade, então eu vou fazer. Eu não vou contaminar pessoas que não tenham nada a ver com isso. Eu não vou transmitir para pessoas que não têm nada a ver com isso. Eu vou resolver. E essa solução, meu irmão, traz a cura. Essa solução traz a libertação. Esse entendimento traz
a vitória. É igual aquela história, por exemplo, do casal que briga. O casal briga. E aí, a mulher vai e conta para a irmã que eles brigaram. A irmã fica com raiva do marido. Dá duas horas, a esposa faz as pazes com o marido. E a irmã fica com raiva do cunhado pro resto da vida. Porque o relacionamento é diferente. O laço é diferente. É outra realidade. Por isso que problemas pessoais do casal devem ser resolvidos com o casal. Porque às vezes no momento da raiva a gente fala, a gente abre a boca, a gente despeja a nossa amargura, e depois tudo se soluciona e aquela pessoa ficou contaminada e a gente nem faz ideia disso. Lá na frente, brota aquela raiz de amargura. É algo que Paulo aqui está mostrando para a igreja. Paulo aqui está dizendo que nós devemos deixar a calúnia, a murmuração, a fofoca de fora da nossa vida ministerial, de fora da nossa vida existencial. Sabe qual é o grande problema que nós vemos hoje dentro da igreja? Quando eu digo igreja, eu digo a igreja como um todo, não a nossa. Como eu disse para você, essa palavra é preventiva. Sabe qual é a grande realidade que nós vemos dentro da igreja? As pessoas vêm para a igreja e deixam de roubar, deixam de matar, deixam de ser perversos, deixam a imoralidade, deixam todos os graves problemas que Paulo está dizendo aqui, mas não deixam de falar mal da vida dos outros. Não deixam de falar mal do outro, ou daquele outro. E para Deus, meu irmão, falar de alguém, fofocar sobre alguém, falar mal da vida de alguém é a mesma coisa do que ser um adúltero. E aí o que acontece? Toda a graça de Deus vai embora da nossa vida por causa disso, e a gente depois não entende por que a gente vive numa desgraça. Porque aquele que a graça do Senhor se afasta, ele cai na desgraça. Você quer reparar como Deus abomina esse tipo de coisa? Às vezes você sai de um culto cheio do Espírito Santo, Deus falou com você, a graça do Senhor te alcançou, você está feliz, e aí de repente você para do lado de alguém que está amargurado, que está só reclamando, que só tem palavras malditas, que só fala mal disso, daquilo outro. Você vai para casa, quando você para ouvir, pior do que quando você chegou na igreja. Já aconteceu isso com alguém aqui dentro? Alguém já aconteceu isso? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nunca estará em rodas, meu irmão, de murmuração. As pessoas não entendem que o que fez com que o povo do Egito, que saiu do Egito e foi para a terra prometida, não ganhassem a promessa, não foi o pecado do adultério, da idolatria, de tudo isso. Tudo isso eles fizeram e Deus perdoou. Sabe o que tirou eles? A murmuração. Foram reclamando durante 40 anos, até que Deus disse, mata tudo, não vai entrar ninguém. Só vai entrar Josué e Caleb, porque foram os únicos que acreditaram na promessa e permaneceram firmes na promessa que Deus tinha para a vida deles. É isso, meu irmão, que nós precisamos entender, que Deus quer que nós entendamos. Paulo aqui está declarando isso. Paulo está dizendo, gente, abandonem, não deixem isso entrar dentro do coração de vocês, porque isto faz com que as promessas que eu tenho para a vida de vocês não se cumpram, não se realizem, não aconteçam. Às vezes a gente cai no engano, achando que Satanás quer nos tirar de dentro da igreja. Ele não precisa nos tirar de dentro da igreja quando nós estamos mortos dentro dela. A Bíblia diz que a língua mata, a língua é mortal. Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós declaramos, com aqueles que nós nos envolvemos, com aquilo que nós fazemos parte na nossa vida. Porque as promessas de Deus muitas vezes não acontecem, não é porque nós largamos o vício, não é porque nós não largamos tantos outros problemas, largamos, mas é porque nós largamos todos eles, mas nos esquecemos que para Deus
murmúrio, calúnia, fofoca, coisas rasas, é tão grave quanto adultério. Essa palavra que eu estou trazendo para você hoje é porque eu estava orando e o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração um espírito que vai tentar, dentro desse ministério, provocar desunião através de murmuração. Como eu falei para você, pastor é aquele que vê. Pastor é aquele que Deus revela. E eu quero que a igreja fique atenta a isso. Que a igreja fique atenta a esse tipo de discernimento. Tem esse discernimento. Jesus disse: aquilo que eu falar para vocês na escuridão, proclamem a luz do dia. Aquilo que eu sussurrar no ouvido de vocês, proclamem de cima dos telhados. Eu estou aqui hoje, coberto com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para dizer para você: o Senhor quer te proteger. O Senhor, quando revela, meu irmão, Ele já revela porque o inimigo perdeu. Ele não revela porque o problema vai nos vencer. Quando Deus permite que a gente veja a batalha, é porque Deus já nos deu a vitória em nome de Jesus. Então toma posse dessa vitória hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra, que você identifique, que você esteja atento, para quando isso acontecer na tua vida, quando isso acontecer aqui ou em qualquer outro lugar, você saiba: eu sou igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus não tem tempo a perder com fofoca. Igreja do Senhor Jesus não tem tempo a perder com coisas rasas. Igreja do Senhor Jesus tem sonhos, tem metas, tem realizações a ser cumpridas. Igreja do Senhor Jesus está nessa terra para vencer e não para ficar perdendo tempo com coisas pequenas. Igreja do Senhor Jesus é para realizar promessas. A palavra do Senhor diz: essa promessa é para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que estão longe, para todos aqueles que o Senhor chamar. Esse texto é um texto forte dentro desse ministério. E a promessa, meu irmão, ela não pode ser parada, ela não pode ser anulada por causa de problemas como estes. Por isso eu quero nessa noite fazer algo que não é hábito fazer. Quero que você se coloque de pé, o louvor vem aqui para frente. Já estamos no momento da Santa Ceia. Como eu disse para você, nós estamos há 2 anos de ministério, entrando no 2º ano. Ajustes podem ser necessários. Estamos num culto de Santa Ceia. E o culto de Santa Ceia, a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com os irmãos. Temos que estar ligados uns com os outros, pelo sangue do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que o princípio para Deus nos perdoar é nós perdoarmos. Jesus disse: aquele que não perdoar não receberá perdão. Então não existe perdão para quem não perdoou. Isso é algo sério na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que o amor é o princípio de todas as coisas. Se não tiver amor, ainda que faça chover no molhado, não adianta nada. É necessário amor. Nesses 2 anos de ministério, quem sabe, você possa ter tido algum problema com algum irmão aqui dentro da igreja. Quem sabe você possa ter tido algum contratempo nesse 1º ano. Isso é possível ter acontecido. Quem disse que não? Todos os dias se relacionando, problemas acontecem. E aí por algum motivo você fechou o coração contra o teu irmão contra você. E hoje você quer quebrar acima de tudo o teu orgulho, porque o orgulho também não é coisa de quem vai para o céu. A Bíblia diz que os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Então nós como igreja devemos abrir mão desse orgulho, muitas vezes que nos impede de alcançar o grande de Deus. Quem sabe isto tenha acontecido com você neste 1º ano e com algum outro irmão. Então eu quero fazer algo antes de nós entrarmos na ceia.
Eu quero dobrar os meus joelhos, vou baixar a minha cabeça, vou erguer um clamor. Aqueles que estão aliançados com a obra do Senhor, eu quero que ergam também um clamor em alta voz. E se você tiver algum problema, alguma questão a ser resolvida com algum irmão aqui dentro, eu quero que você tenha esta, se você quiser, esta humildade de envergonhar o diabo, meu irmão. Envergonhar o diabo através da atitude de perdoar e de pedir perdão. O diabo não resiste, meu irmão, ao amor. Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um crente que sabe reconhecer e perdoar. Ele não resiste a isso. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muita força ele pode estar tendo contra a sua vida por causa do orgulho. E hoje ele vai perder se você tomar essa atitude. Glória a Deus. Se você não tem problema com ninguém, nós vamos orar aqui, como eu falei para você, preventivamente. Se você não tem problema com ninguém, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e não olhe para os lados, porque olhar para o lado é coisa de fofoqueiro nessa hora. Vamos orar. Quem tiver que se consertar, vai se consertar, e ninguém vai precisar ficar sabendo de nada, porque nós estaremos de olhos fechados, ligados no Senhor, buscando ao Senhor. Mas se tiver algum problema aqui dentro a ser resolvido nessa noite, será resolvido e o nome do Senhor Jesus será exaltado. Você está comigo em nome de Jesus? Então vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e vamos orar. Amado Espírito Santo, Deus poderoso, a Tua palavra, Senhor, nos ensina, Pai. A Tua palavra nos exorta. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou qual é o caminho que nós devemos andar. O caminho, Deus, é o amor, amar ao Senhor acima de todas as coisas. O segundo, e semelhante a isso, o Senhor Jesus disse que era amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus, o amor que o Senhor tem por nós é um amor que liberou perdão, Pai. Aleluia. O Teu amor, Senhor, Ele é revelado através do Teu perdão, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, o inimigo tenta de tantas as formas envergonhar a igreja, Pai, colocando orgulho dentro de nós, colocando altivez dentro de nós, colocando arrogância dentro dos nossos corações, Pai. E quando nós temos problemas, Pai, para resolver com os nossos irmãos em Cristo, aqueles que viverão uma eternidade conosco, Pai, aqueles que fazem parte da promessa que o Senhor tem para cada um de nós, quando nós temos esses problemas, Deus, nós não conseguimos solucioná-los por causa desse veneno, Pai, que é o orgulho. A Tua palavra nos ensina, Deus, que existe esse veneno chamado calúnia, Deus, que existe esse veneno chamado, Deus, difamação, Senhor. Este veneno, Deus, muitas vezes não está lá no mundo, Senhor. Paulo diz na sua carta, ele está falando para a igreja, ele não está falando para o mundo. Ele está dizendo: eu não estou falando para aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora vivem desse jeito. Eu estou falando é para quem está dentro da igreja, porque quem está dentro da igreja não pode andar como o mundo anda. Nós quebramos tudo isso, Pai, a partir, Senhor, do nosso entendimento, Senhor, que nós devemos abraçar, Pai, que nós devemos nos perdoar, Senhor, que nós devemos amar, Senhor, incondicionalmente como o Senhor nos amou. O Seu amor nos desperta todo dia, o seu amor nos perdoa todos os dias, o Seu amor nos dá uma nova oportunidade todos os dias, o Seu amor nos liberta, nos libera, nos transforma todos os dias. Quem somos nós, Deus, para dizer eu não perdoo? Quem somos nós, Deus, para dizer eu não vou perdoar? Só quem não foi alvo deste amor, Deus, não consegue compartilhar esse amor. Só quem não foi alvo desse perdão, Senhor, não consegue compartilhar esse perdão. O Senhor Jesus nos ensinou que se alguém pecar contra nós, que ele seja perdoado caso se arrependa até 70 vezes 7.
Pai, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Essa palavra, Deus, de prevenção para a igreja. Essa palavra, Senhor, que revela aquilo que está oculto. Essa palavra, Deus, de misericórdia, porque o Senhor nos revelou antes do problema acontecer. O Senhor nos revelou, Deus, porque o diabo já perdeu. O Senhor nos revelou, Senhor, porque o inferno já foi envergonhado. O Senhor nos revelou, Deus, porque já bateu em retirada todo o mal. Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse local, Deus, para manifestar o teu reino nessa terra. Estamos nesse local, Deus, para sermos edificados na tua palavra, no teu amor, e para espalhar esse amor por toda a terra, Pai. Que esse amor, Senhor, esteja dentro de nós, Pai, qualificado, Deus. Que seja o teu amor, Deus, que seja a tua misericórdia, Senhor, que seja o teu fruto dentro de nós, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Deus, manifesta o teu fruto no meio da igreja, Senhor. Que essa igreja, Pai, que esse ministério seja conhecido, Deus, e reconhecido pelo amor que sente pelas pessoas, pelo abraço apertado quando entra na igreja, pela palavra de vitória liberada, por ser uma igreja que encoraja, que edifica, que consola, que leva as boas novas do Evangelho. Jesus, quando veio, disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para que eles encontrem liberdade e salvação. Eu vim para que o mundo conheça a verdade que transforma e que liberta. Espírito Santo de Deus, hoje a tua igreja está responsável, Pai, por manifestar a vontade de Cristo nessa terra, por manifestar, Deus, a palavra de Cristo nessa terra, por manifestar, Deus, os pensamentos de Cristo nessa terra. Espírito Santo de Deus, que essa igreja continue forte todos os dias, Pai. Que esse segundo ano, Senhor, seja ano de vitória, de proclamação das boas novas, de propagação do Evangelho. O Evangelho que não vem pela carga da religião, o Evangelho que não vem pelos dedos apontados, o Evangelho que não vem pela acusação, o Evangelho que não vem pela condenação, mas o Evangelho que vem pela justificação do sangue de Cristo derramado na cruz, que nos purificou, que nos perdoou, que nos transformou, que nos libertou, Pai. Que esta seja, Deus, a cara dessa igreja. Que esta seja, Senhor, o caráter dessa igreja. Espírito Santo de Deus, temos certeza, Pai, que nessa noite, Senhor, nesta noite uma potestade caiu. Nesta noite, Senhor, o inferno foi envergonhado. Temos certeza que pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, todo o mal que se levanta contra esta obra, nesta noite bateu em retirada para a glória do teu nome. Bateu em retirada para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu poder tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, porque o teu poder tem se aperfeiçoado nas nossas limitações. Obrigado, Senhor, porque aqui, Deus, ninguém é forte, ninguém é super poderoso, ninguém aqui, Deus, é melhor do que ninguém. Obrigado, Deus, porque dentro dessa igreja existe um povo, Senhor, compactuado contigo, um povo comprometido com a tua palavra, um povo, Senhor, que o Senhor tem dado, Deus, revelação, que o Senhor tem dado graça. Eu te agradeço, Deus, porque isso não está só sobre a vida do pastor da igreja, não, isso está sobre a vida de todo o povo dessa igreja. Pai, que isso seja, Deus, manifestado em todas as nossas atitudes. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por esse primeiro ano, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. A tua palavra nos ensina a crescer no conhecimento e na graça. Deus, essa noite, Deus, nós demos mais um passo ao conhecimento. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a vida do teu povo. Que venha uma graça abundante sobre a vida da tua igreja. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nós engrandecemos a tua majestade. Nós declaramos que o Senhor é rei. Declaramos que o Senhor é santo. Declaramos que o Senhor é poderoso. Declaramos, Deus, que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Declaramos que perdoamos porque o Senhor nos perdoou primeiro. Totalmente
Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.